Senhor presidente, muito obrigado pelo honroso convite. Eu gostaria de saber se é possível que o seu apoio técnico apresente os slides que haviam sido enviados, porque facilitariam a exposição. Pois não, professor, fique à vontade. Nós temos condições técnicas para fazer. Temos condições, sim, professor, fique à vontade. Está ótimo. Eu gostaria, então, de iniciar agradecendo desde já ao senhor presidente e agradecer também indiretamente ao senador Eduardo Braga, que, embora ausente, certamente vai acompanhar o que vai ser debatido hoje, cumprimentar os demais depoentes ilustres que nos acompanham e a todos os cidadãos e cidadãs que remotamente também acompanham esse depoimento e, obviamente, a todas as senadoras e senadores, parlamentares e assessores técnicos que nos ouvem. Eu iniciaria dizendo que, numa paródia a Chico Buarque, quando os escafandristas forem remexer a história do ano de 2023, lá pelo final do atual século, quando supostamente estará completa essa versão da PEC 40 até 2098, esse longínquo ano de 2098, nós estaremos verificando em que medida este Senado Federal teve a disposição, a determinação de aperfeiçoar o texto que provém da Câmara dos Deputados. A ideia da reforma tributária já está aí percorrendo, inclusive no Instituto Atlântico, que aqui represento, 30 anos de tentativas. E nós temos feito um esforço muito grande, e esse é mais um, e agradeço mais uma vez, senhor presidente, penhoradamente a oportunidade de apresentar, nesses 10 minutos, e por isso peço que já o apoio técnico me facilite a próxima slide, a introdução do Atlântico como sendo um trabalho coletivo de empresários, intelectuais, trabalhadores, neste caso orientados pelo professor e tributarista, constitucionalista Miguel Silva, que junto com o comitê técnico também da AC Minas, da Associação Comercial de Minas, apresentamos esse conjunto de emendas que será, obviamente, encaminhado imediatamente após essa exposição à mesa dos trabalhos e à presidência do Senado também, proximamente, numa visita que o presidente José Anchieta e o presidente Rafael Vecchiati farão ao presidente do Senado. E por que um substitutivo? Porque esse conjunto de ideias merece mais do que simplesmente emendas tópicas. Próximo slide, por favor. E aí, neste caso, é bom começar pelo começo dizendo que apoiamos o conceito geral e o princípio de um IVA. No entanto, nós estamos seguros, senhor presidente, de que, na versão atual, a PEC 45 não entrega os resultados necessários para fazer a transição necessária para uma boa reforma tributária. E por quê? Porque nós temos um pecado original, que é o que está apresentado aí, que é uma concentração, que é a parte amarela da barra que representa o Brasil, muito larga, ou seja, temos uma tributação do consumo alta demais. E, portanto, nós temos já um pecado original que não pode ser remediado, porque teremos uma alíquota muito elevada, a alíquota mais elevada do mundo será essa alíquota padrão, e, portanto, a discussão de hoje, particularmente nesta sessão, a de tratamentos especiais, não é, portanto, porque os tratamentos têm que ser especiais por situações desiguais. Isso também acontece, mas muito especialmente porque a alíquota, sendo alta demais, ela não consegue, obviamente, fazer justiça a determinadas tributações essenciais. E a essencialidade é um princípio constitucional.
Portanto, nós temos que esperar também a reforma da renda para a gente caminhar para uma estrutura tributária mais justa, mais equitativa, e isso exigirá uma segunda rodada da reforma tributária, incidindo sobre a renda e também, já acrescento, mais uma rodada sobre a Previdência Social. Voltando à tributação do consumo, no próximo slide, nós verificaremos que a nossa crítica a essa reforma tão necessária, a implantação de um IVA, é que não entrega, e aí clica de novo, que nós vamos apresentar os 3 princípios fundamentais que tenho certeza o relator tem na sua mente, que são obter simplificação, ou seja, o princípio da simplicidade, da confiabilidade e da constitucionalidade. Por vários motivos que apresentaremos nos próximos minutos, nós verificaremos que a PEC 45, na atual versão, ela não entregará uma simplificação, nem maior confiança, e também ela fere o princípio da constitucionalidade. Nesse sentido, já no próximo slide, nós verificaremos que os 5 pontos de aperfeiçoamento dizem respeito exatamente, no ponto número 1, com a supressão do imposto seletivo, que nós aqui acomodamos e vamos apresentar, e da contribuição estadual, sem prejuízo dos estados produtores primários, nós conseguiremos uma simplificação, já que hoje a atual versão da 45F passa o sistema de tributação de consumo de 5 categorias tributárias para 4, e, portanto, simplesmente há uma eventual economia de apenas uma categoria tributária. A nossa proposta é que a gente ganhe a supressão de mais 2 categorias e a gente ficaria apenas com um IVA bicéfalo, IBS e CBS. Essa é a proposta do Atlântico, a proposta da Seminas, uma efetiva simplificação. E que ela vem junto também com a criação de uma Câmara de Compensação, que já tinha sido prevista na versão da PEC 110, acolhida uma proposta até do Atlântico pelo presidente, pelo então relator, deputado Rauli, e que deveria voltar a ser objeto de consideração. Essa Câmara de Compensação, ela administraria uma plataforma digital, Onda, sobre a qual falaremos também rapidamente. E óbvio que, na medida em que nós tenhamos uma plataforma digital instalada, é possível acelerar a implantação da reforma, motivo pelo qual a baixa confiabilidade. A gente lançar o nosso olhar como cidadão, como contribuinte, para uma reforma que apenas começa a rodar plenamente daqui a 10 anos, é não ter pressa nenhuma com o Brasil, que está relativamente estagnado, que precisa dessa reforma e que precisa dessa reforma já, ainda no atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, a nossa proposta é que nós tenhamos visto. Houve uma interrupção técnica. De uma Professor Rabelo, professor, sim? Okay. Durante alguns segundos houve uma interrupção. Vossa Senhoria estava falando sobre a preocupação no tocante ao período de transição. Aí, em seguida, houve uma interrupção. Se o senhor puder retomar deste ponto, perfeito, nós agradecemos. Perfeito. O período de transição nos parece, presidente, prolongado demais, e normalmente os argumentos são de que nós temos primeiro que aguardar ao fim do prazo de incentivos fiscais até 2032, depois uma transição federativa longuíssima até 2078, e ainda temos um período de garantia de receita que vai até o longínquo ano de 2098. Isso é não ter pressa com um Brasil que precisa crescer e gerar emprego. Então, a proposta do Atlântico é muito simples. Que tal rodar essa reforma com vigência plena, sem coexistência entre tributos velhos e tributos antigos, virar a chave em 2026 é o que a gente pretende apresentar.
E, para isso, o quinto ponto é a gente estabelecer mais dois níveis de alíquotas de IBS/CBS, e com isso a gente verificará que será possível simplificar enormemente o tratamento desses chamados casos especiais, que não deixarão de ser especiais para serem apenas níveis diferenciados, como faz a Índia, como faz a China, grandes países de população muito larga e de organização federativa, muito parecidos com os desafios que temos por aqui. Olhando cada um desses 5 pontos, passando, por favor, o slide do ponto 1, que é muito rápido, a gente obtém a supressão do imposto seletivo. Como? Através da introdução de mais um nível de alíquota, que é um nível superior a 100% da alíquota padrão, uma alíquota majorada. Com uma alíquota majorada, que pode ter, inclusive, uma cláusula ad rem, como, aliás, já é tratamento que é dado hoje pela PEC 45 dos combustíveis, esse problema está resolvido. Em segundo lugar, também nós fazemos, no caso, a supressão da contribuição estadual no caso do recolhimento do IBS. Ou seja, se nós tivéssemos um recolhimento da ordem de 4 pontos percentuais, segundo os cálculos do Atlântico, isso seria perfeitamente suficiente para cobrir a receita dos atuais fundos estaduais de infraestrutura, com muita vantagem para os estados como Mato Grosso, Goiás, no caso de produtos minerais, Minas Gerais, Pará e assim por diante. Portanto, o ponto número 1 vencido. Vamos ao ponto número 2, que é também extremamente importante, que é o ponto nevrálgico da nossa proposta. É onde, inclusive, a Secretaria da Reforma Tributária... 15 segundos. Com todo o respeito que estamos tratando o assunto, ela, no entanto, não apresentou ainda a maneira... artigo que prevê o Conselho Federativo, até por exorbitar dos poderes que são privativos do Senado Federal para administrar o espaço tributário brasileiro. O ponto número 3 é um ponto também extremamente importante, podemos passar, por favor, que comanda a urgência, em primeiro lugar, na tramitação das leis complementares, para a gente obter o quê? Aquilo que vem em seguida: a extinção por completo das atuais categorias tributárias, as 5 categorias que vão deixar de acontecer, deixar de vigorar a partir de 2026, e nós teríamos, no ano de 2026, o primeiro ano já de vigência integral dos 2 tributos que nós consideramos essenciais, o IBS e a CBS, que obviamente constitui, na realidade, o IVA, que depois poderá ser, inclusive, integrado numa outra fase. E vamos ao ponto número 4, por favor, que é esse essencial: a repartição mais equitativa para os entes federativos e, inclusive, para alguns stakeholders, como a Zona Franca de Manaus. Sei que hoje o senhor Hamilton Nogueira vai falar sobre Zona Franca, mas farei uma provocação inicial aqui, dizendo que eu não acho que está bem atendida a proteção aos interesses dos produtores locais. Nós fazemos, no artigo 92b, também uma proposta de emenda que traria a compensação automática e diária aos produtores locais, sem a necessidade de se manter uma alíquota de imposto seletivo incidindo no Brasil inteiro
onerando os produtores do Brasil inteiro para compensar. Essa compensação, isso é explicado com detalhes no substitutivo que lhes deixarei, é compensado dentro da própria arrecadação que diz respeito às produções relativas à Zona Franca de Manaus. E, portanto, uma maneira muito mais fácil, muito mais confiável e muito mais simples. Assim como essa solução, o ONDA também dá uma solução para os incentivos fiscais. Não há necessidade, e eu já argumentava isso ao senador Eduardo Braga numa outra ocasião, que a gente mantenha a convivência de um sistema tributário antigo, junto com o novo, apenas para poder manter o cálculo dos incentivos fiscais. O ONDA, esse operador nacional, faz esses cálculos. É ele que dá a compensação diária e automática aos estados que abrigam empresas incentivadas, e essas empresas incentivadas são devidamente compensadas diária e automaticamente. Assim como também a gente faz uma proposta de transição mais acelerada da origem para o destino. Embora mantendo 4 pontos percentuais no destino, na origem, quero dizer, nós não dependemos de ficar aguardando até 2078, imaginem só, para que a gente obtenha esse princípio básico de maior peso para a arrecadação do destino. Isso nós podemos chegar, ainda que gradualizando essa diminuição de 12 ou 7 pontos percentuais para 4, em apenas 4 ou 5 anos, até 2030 no máximo, que é a nossa proposta. Uma garantia de reposição de receitas também é prevista, e a alíquota padrão que é fixada para cada estado, e dentro desse estado os municípios, em acordo, fixam uma única alíquota por estado. Isso também é uma simplificação que o Atlântico prevê, porque no caso da PEC 45, que não traz simplicidade, nós teremos potencialmente 5.570 diferentes alíquotas, com cada município e cada estado estabelecendo a sua própria alíquota de referência. No nosso caso, nós temos uma visão federativa que alavanca o potencial do ente federativo, o Estado, em conjunto com os municípios. E, obviamente, os municípios passam a ser empoderados por uma repartição também automática via ONDA, que chega a 40% do total do IBS arrecadado. 40%. Hoje, os municípios recebem 25% da arrecadação do ICMS do respectivo estado. Na nossa proposta, e nós mostramos por quê, essa participação pode ser alavancada para 40% e sem o congelamento que nós teríamos hoje em relação a termos as arrecadações todas distribuídas conforme uma média da arrecadação dos anos de 2024 a 2028. Essa maneira congelada, engessada de fazer essa distribuição nos parece completamente fora de propósito. Passando, então, para uma rápida visualização do que é esse operador de distribuição de arrecadação, a gente vê ali pelo lado esquerdo todos os contribuintes do Brasil digitalmente falando com o operador. Esse operador é amigável, ele não autua, ele não emite multas, ele apenas emite as notas fiscais eletrônicas, simplifica o expediente fiscal, automatiza tudo, estabelece a data da liquidação. Na data de liquidação, ele arrecada, e aí vem a parte que é o coração do ONDA, que é a repartição que é feita, no caso, com duas parcelas. A parcela antiga, que é uma parcela fixa relativa ao valor da arrecadação de cada município ou cada estado no dia da reforma, e a parcela nova, que é todo o avanço de arrecadação a partir de então, que é feito, obviamente, conforme as regras novas. A Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária tem que apresentar, no mais urgente possível, antes mesmo, a nosso ver, da votação para os senhores senadores,
como é que está estabelecida essa organização do lançamento e repartição do ponto de vista desse operador digital, que eles dizem que está sendo construído, mas não estabeleceram ainda o critério que nós agora apresentamos como proposta, e nós gostaríamos de confrontar isso com aquilo que está sendo feito na Secretaria. E, finalmente, o ponto número 5, com o qual eu encerro, já pedindo desculpas pelo excesso de tempo, para dizer que, portanto, temos, então, 5 alíquotas ao invés de 3, mas essas 5 alíquotas, com 2 adicionais, que uma sendo a super reduzida e a outra majorada, da qual já falamos, nós obtemos uma acomodação necessária para que setores que hoje se veem prejudicados não entrem na fila, não fiquem esperando na porta do gabinete do relator para pedir vantagem. Nós poderíamos fazer uma acomodação de forma que a indústria seria relativamente desonerada, mas sem deslocamento de carga tributária tão violenta, tão radical como a que está consignada na PEC 45. Óbvio que isso tem também algumas exceções de essencialidade, como o conceito de uma cesta básica nacional. Nós apoiamos a ideia da Associação Brasileira de Supermercados de ampliar esse conceito para introduzir, além de alimentos, o critério de higiene, até por motivos óbvios de toda a parte de saúde pública tão ainda relegada no nosso país, e, portanto, nós queríamos manter essa isenção para uma cesta básica nacional de alimentos e higiene e uma faixa super reduzida para todo esse amplo setor de serviços que hoje paga ISS mais PIS/COFINS 8,65%, para os quais nós manteríamos essa faixa super reduzida, que é uma alíquota que é opcional, e sendo opcional, ela é cumulativa, ela não gera créditos. Em compensação, nós teríamos crédito amplo e não condicionado para todas as demais faixas. E concluímos com algo que eu acho que é caro ao relator da matéria, que é a sujeição de todo esse processo a um teto de alíquota, teto esse que pode ser móvel, que não precisa ser determinado em nível constitucional, mas que estabeleça, e fica essa sugestão, que tem uma emenda para ela consignada, que é a redução gradual desse teto, porque, caso contrário, corremos o risco de fazer do teto um piso. Portanto, é preciso que o Senado Federal, além de consignar por resolução um teto, que ele estabeleça também, por exemplo, que uma alíquota de 29 inicialmente vá caindo para 28, 27, 26, 25, na medida em que os efeitos de uma futura reforma tributária na área da renda e da previdência consigam facilitar essa transição. Eu concluo mostrando uma comparação, e é o último slide, entre Brasil e China, a proposta do Atlântico com as 5 faixas de alíquota, 0, a super reduzida, a reduzida, a padrão, que estaria inicialmente, segundo os nossos cálculos, em 29%, convergindo para 25%, e a faixa majorada. Nós observaremos, e é muito curioso, que, diferentemente da PEC 45, que trabalha com mais um imposto seletivo, mais uma contribuição e mais os regimes especiais, que estão cada vez mais diferenciados, nós teríamos a possibilidade de trabalhar apenas em 5 padrões que são parecidos. Vejam do lado direito a coluna da Índia, que tem 7 alíquotas, e nessas 7 alíquotas se acomodam todas as situações possíveis, ou a China, que está com 6 alíquotas a partir do 0. O Brasil tem condições, senhor presidente, e com isso concluo, de obter o avanço de crescimento tão desejado a partir da reforma tributária.
mas o Atlântico, a AC Minas, todos os técnicos que participaram desse trabalho, cujo substitutivo eu lhe entrego digitalmente nesse momento, estão convencidos que com a atual versão nós não conseguiremos esse tão propalado avanço do crescimento econômico. O crescimento econômico será obtido na medida em que tenhamos a coragem, no Senado Federal, de aperfeiçoar esse texto, fazê-lo realmente ficar simples e, sendo simples, ser confiável, ser constitucional e realmente fazer os cidadãos tirarem de cima das suas costas esse verdadeiro manicômio tributário que tem assolado as atividades produtivas e os cidadãos brasileiros por tantas décadas. O Brasil merece mais crescimento, mas é preciso avançar com celeridade, não esperar até 2033, não esperar até 2078, mas fazer a implantação de uma reforma nos moldes da Índia, nos moldes da China, e com essa simplicidade obter, então, o avanço de crescimento que todos desejamos. Muito obrigado, agradeço e peço desculpas pelo excesso do tempo. Obrigado, professor Paulo Rabelo. Necessários foram a utilização de alguns minutos a mais para que Vossa Senhoria pudesse dar cabo à sua exposição importante e que chegará ao conhecimento do nosso relator, senador Eduardo Braga, como chegou a nós, participantes dessa manhã.